Começando o vídeo de hoje com essa energia aqui. Pera aí que tem mais. Pera aí que não acabou. Ó, nessa energia aqui porque foi aniversário de Noah. Gente, seguinte, tô até um pouco emocionada, porque essa semana foi muito especial. Noah celebrou seu 3º ano de vida. E eu fiquei muito pensativa, muito pensativa, porque, nossa, ai meu Deus do céu, por várias coisas. Acho que a primeira coisa, acho que foi o primeiro aniversário que eu percebi que ele tava entendendo o que era viver um aniversário, sabe? Esse menino ficou empolgado e eu e o Prad, a gente fez um esforço consciente de fazer com que realmente fosse um dia mágico, que fosse um dia especial. E aí assim, a gente encheu essa casa de balões, ele foi dormir, eu enchi a casa de balões, coloquei faixa de parabéns, coloquei os brinquedos dele segurando os balões, coloquei os presentes que ele tinha recebido já da minha mãe, a gente tinha comprado e tal, então a gente deixou assim tudo organizadinho para quando ele acordasse fosse realmente uma surpresa. A gente pensou no café da manhã, então compramos um bolo para ele, fizemos pão de queijo, a gente mora em Barcelona, então teve todo o rolê de achar o pão de queijo, porque ele adora e assar. Gente, esse menino, ele ficou tão emocionado a hora que ele acordou. Ele não sabia o que ele fazia. Ele não sabia se ele pegava o balão 1, o balão 2, o balão 3, ele não sabia se ele via a faixa, a gente colocou várias fotos dele também, ele não sabia se ele via as fotos, ele não sabia se ele ficava chocado com os brinquedos dele segurando o balão, ele não sabia se ele abria presente, se ele comia pão de queijo. E naquela hora, passou um filme na minha cabeça, e eu senti uma felicidade e uma gratidão tão grande de poder testemunhar esse momento, de ver um outro ser humano descobrindo, sabe? E se sentindo especial, descobrindo o mundo, descobrindo o que é um aniversário, entender que esse dia é importante. E eu acho que essas experiências vão construindo, inclusive, a autoestima dele, né? E me fiquei com vontade de falar essa semana sobre como foi esse processo pra gente. Vou falar especificamente o meu processo, apesar do Pradip ter tido o processo dele, né, como pai, mas vou falar eu como mãe, como é que foi esse processo pra mim de entender se eu queria ou não ser mãe. Porque sabe aquela coisa de quando você é pequena, ai, gosta de brincar de casinha, ai, sempre tive o sonho de ser mãe, tive certeza. Não era o meu caso? Não era o meu caso, eu não tinha essa certeza. Nunca tive essa certeza, inclusive nem gostava muito de brincar de boneca quando eu era pequena, porque eu assisti Chuck, eu tinha um pouco de medo, só gostava das minhas Barbies. Não toquem nas minhas Barbies, né, pelo amor de Deus. Mas não era um negócio claro pra mim, nunca foi, e por muito tempo eu me sentia até esquisita e inadequada por não ter certeza, porque, veja bem, não era que eu tinha certeza que eu não queria ser mãe, eu não tinha clareza do que eu queria, e aí eu ficava me sentindo, inclusive assim, meu Deus, não tenho foco, não sei o que eu quero, não sabia mesmo, e tá tudo bem. E isso a gente tá falando numa época que eu ainda não fazia terapia. Hoje eu faço terapia, faz 10 anos já que eu faço terapia com a minha mesma terapeuta, então também me ajuda a estruturar as ideias e ela acompanhou um pouco desse meu processo, inclusive de decisão de ser ou não mãe. E eu sei, gente, que é um privilégio. Eu sei disso, que a gente tá falando aqui de um lugar de privilégio, de primeiro, poder escolher se você quer ou não ser mãe, de você, a partir do momento que escolhe, dar certo, porque poderia não dar certo, poderia ter demorado mais. Então, eu sei que é um tópico
sensível. Então eu tô aqui num lugar de que eu não quero trazer verdades não, tá? Eu acho que cada um vem de uma realidade diferente, cada um vem de uma realidade social, financeira, bagagens culturais, a bagagem familiar que você tem do que é ou não família, cada um tem sua crença, né? Enfim. Então eu decidi falar um pouco desse meu processo, na verdade, puxando, lógico, o gancho de ter sido o aniversário do Noah e ter passado um filme na minha cabeça, mas porque eu tô com 38 anos. E assim, ultimamente, várias amigas têm me perguntado sobre isso, de como é que foi meu processo, de que elas também não sabem se querem ser mães ou se querem ser mães. E eu acho que justamente por falar com tanta leveza, no sentido de, cara, eu não tinha certeza e tá tudo bem não ter certeza, e é uma decisão difícil mesmo, e eu acho que não é pra todo mundo. Enfim, então acho que mais e mais amigas têm se sentido confortável de conversar comigo sobre isso, e eu fiquei pensando se de repente compartilhar um pouco desse meu processo, não sei, possa fazer sentido aí para outra pessoa. Não com o intuito de dar respostas, que eu acho que não. Nossa, pelo amor de Deus, não tô nesse lugar não. É sobre talvez te ajudar a fazer mais perguntas sobre o seu próprio processo. Por exemplo, do que temos medo? Por que eu estou com essa insegurança? Acho que é importante conversar, sabe? Então, inclusive, vou trazer coisas aqui do meu processo, o quê? Terapêutico, tá? Porque, olha, ajudou. Então, vou dar um contexto, tá bem? Então, tá bem. Como eu disse pra vocês, eu não sabia se eu queria ser mãe, nunca soube, mas eu sempre amei crianças. Então, isso também ficou muito confuso na minha cabeça por muito tempo, porque eu gostava muito, assim, dos meus primos, dos amigos, dos filhos dos meus pais, e eu cuidava. Nessa época, os meus pais são super religiosos, eles iam num grupo da Pastoral da Família, eu várias vezes cuidava das crianças menores. Eu, inclusive, era tipo, sei lá, pré-adolescente, mas eu cuidava das crianças menores. Então, eu sempre gostei muito de criança. Inclusive, fiz um programa de au pair, na qual eu cuidei de 2 crianças holandesas, morei lá com uma família. Então, era um ambiente que eu me sentia muito confortável, de conversar com criança, dar risada de criança, entrar no mundo da imaginação da criança, é uma coisa assim que eu sempre gostei. Então, acho que isso também era um pouco conflitante pra mim. E aí, durante a terapia, gente, assim, meu Deus, façam terapia. Se vocês conseguirem, tiver oportunidade, é um divisor de águas mesmo, porque a gente às vezes investe tanto na nossa vida profissional, e só que a gente esquece que se a gente não tiver bem resolvido com algumas questões nossas, isso impacta em vários âmbitos da nossa vida. E na terapia eu entendi que, na verdade, essa dúvida era muito positiva. Eu achava que não, eu me achava muito confusa, me sentia sem clareza, mas a minha terapeuta me ajudou a entender que, na verdade, demonstrava quase que uma maturidade de entender que, cara, é uma decisão pra sempre, é uma decisão muito séria, você vai cuidar de um ser humano. Então, eu nunca tive aquela idealização de, ai meu Deus, o sapatinho de bebê, ou roupinha de bebê, eu já ia por, como é que eu vou criar um ser humano? Então, acho que a primeira coisa é entender que sim, é uma super responsabilidade. Eu ouvi uma frase uma vez que pra mim fez muito sentido, que era assim, cara, ser mãe é ter uma tatuagem na cara. E isso pra mim fez muito sentido, porque eu nem tenho tatuagem, gente. Eu, por exemplo, acho muito bonito quem tem, mas eu sou uma pessoa que mudo muito de ideia e sou muito confortável com isso, em mudar de ideia, em rever coisas que, nossa, que engraçado, isso aqui pra mim fazia muito sentido há 3 anos, agora não faz, que eu sempre tive medo de tatuar uma coisa que eu ia me arrepender depois. Então, quando eu ouvi essa frase do tatuagem na cara, pra mim teve um peso ainda maior, sabe? Do tipo, caramba, cara, eu não sei nem se eu quero uma, e aí a gente tá falando de colocar no rosto, né? E aí, eu vou contar um pouco desse processo pra vocês, que foi o quê? Eu conheci Pradeep com 24 anos de idade, na Índia, quando eu fui fazer meu programa de trainee. Acho que em algum momento até cabe fazer um vídeo aqui de como a gente se conheceu. Mas nesse meu momento aí de Índia,
Pradip e eu, a gente começou nosso relacionamento num lugar de amizade, né? Então acho que foi muito legal isso, assim, porque a gente sempre conversou muito, admirava um ao outro, a gente começou conversando um com o outro, e depois quando a gente começou a namorar, foi uma coisa meio que seja eterno enquanto dure, sabe? Porque eu ia ficar 1 ano só na Índia, a gente começou a namorar, acho que fazia 6 meses que eu tava lá já, e no fim deu pra eu prorrogar, fiquei mais 1 ano na Índia, e depois quando o meu programa ia acabar, que eu sabia que eu não ia ficar mais na Índia, Pradip falou, gente, mas né, não precisamos terminar esse relacionamento, a gente pode inclusive explorar um outro país, não é mesmo? Podemos ir pro Brasil, podemos ver um outro país. Sinais, né, gente? Sinais que a pessoa vai mandando se é um parceiro ou não. Esse pra mim foi um dos primeiros sinais que eu fiquei assim, gente, o povo às vezes colocando dificuldade, né, da pessoa morar em outro bairro, morar a 30 quilômetros de distância, e esse homem querendo mudar continentes pra estar comigo. Vou segurar ele. Foi mais ou menos isso. E aí, nós namoramos mais 4 anos, a gente casou, e aí eu acho que foi nesse momento, assim, que a gente já tava pra casar, que a gente começou a conversar sobre essa questão, assim, se a gente queria ter filho, se a gente não queria ter filho. E eu lembro que eu falei pro Prad isso, sabe? Eu falei, eu não tenho certeza do que eu quero, e isso é assustador pra mim. E foi tão legal quando ele falou pra mim, eu também não tenho certeza, eu também não sei se eu quero ser pai ou se eu não quero ser pai. Eu também tenho essa dúvida, porque eu acho que é uma super responsabilidade, e é mesmo uma super responsabilidade. E eu acho que por muito tempo esse tema ficou assim, aterrorizando a gente, no sentido de que a gente sentia que a gente tinha que tomar uma decisão, sabe? E aí nós tomamos a decisão que a gente não ia mais conversar sobre ter ou não ter filhos até a gente o quê? Ter 34 anos, que era lá longe. Pois é. E a gente foi viver, né? A gente foi realizar os nossos sonhos, eu sempre tive sonhos muito grandes, sonhos que inclusive me assustavam porque eu não tinha referência, sonhos, por exemplo, quero viajar ao mundo sem nunca ter tido uma referência na família que, sei lá, já tivesse feito isso, não sabia como começava, não sabia se era possível, sonho de, por exemplo, fazer um mestrado fora do país, que eu também não sabia por onde começar, e depois o negócio, né, o caminho foi se abrindo para mim. E para Dip também, então a gente estudou, eu fui fazer minha pós-graduação, fiz um MBA no Brasil, fiquei muito emocionada de poder fazer um MBA no Brasil, porque fui eu que paguei, eu fui a primeira pessoa da minha família por parte materna que tem uma pós-graduação completa, e eu acho que isso, assim, carrega uma simbologia muito grande de tudo, sabe, gente, de entender que a gente não é sozinho, sabe? Se eu tenho hoje alguns privilégios, é porque muita gente que veio antes de mim, muitos ancestrais fizeram um monte de sacrifício para eu poder, sei lá, poder realizar isso. Então é quase que uma realização pessoal vira uma realização da família toda, né? Outro tema também. E então, assim, eu acho que durante a terapia eu também entendi que eu ficava um pouco ansiosa com isso, sabe? De que a partir do momento que eu fosse mãe, eu teria que abrir mão de todos os meus sonhos individuais. Acabou, porque essa é uma imagem que é propagada pra gente, né? Seja pela mídia, né, de, sei lá, novela, filme, mas também muito dessa imagem é o que a gente vê nas nossas próprias famílias, né? Então, não sei vocês, mas a maioria, assim, dos exemplos que eu vi era a mulher fazendo tudo, dando sangue pelos filhos, pela casa, e às vezes o marido de boa assistindo uma TV. E é foda isso, gente. É foda. Então eu ficava pensando, cara, eu não quero, não sei, eu tenho outro sonho, eu não quero isso pra mim, eu tenho medo, isso pra tipo, mudar, e, né, enfim. Então eram questões muito pessoais, muito doloridas, e questões, inclusive, que eu abria com o Pradip. E eu acho que isso é um negócio muito legal, assim, do meu relacionamento com o Prad, que a gente construiu junto, que é ter esse espaço de conversar sobre essas coisas sensíveis e vulneráveis.
E primeiro se sentir confortável em abrir esse tipo de coisa, do tipo, cara, eu não sei, eu tenho medo de ter um filho com você e vai que você dá o louco e sei lá, some. Vê que de repente não era pra você. Não sei, tantos casos acontecem, poderia ter acontecido. Então eu acho que ter esse espaço de poder falar coisas tão sensíveis assim pro Pradip e ao mesmo tempo ele ser uma pessoa que tem maturidade de entender que não é sobre ele, não é que eu não confio nele, isso é uma questão minha, é uma crença limitante minha, é um medo meu, é um trauma meu, que, enfim, a gente agora no relacionamento tá aqui, né, temos essas bagagens, né. E ele ter justamente a maturidade de falar, cara, eu entendo, é difícil mesmo, eu acho que eu também teria medo, mas nós estamos juntos, né? A gente tá junto nessa e vamos, e enfim. Então, eu acho que nomear essas inseguranças foi muito importante no meu processo para entender se eu estava pronta ou não para ser mãe. Uma outra questão, assim, que surgiu durante a terapia foi entender... Aí, de novo, né, o autoconhecimento, entender que eu sou uma pessoa controladora, cara, eu sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa que planeja, eu sou uma pessoa que organiza, eu sou uma pessoa... Gente, se eu tenho que estar num lugar 9 horas da manhã, eu não vou sair 8h55. Tem gente que é assim. Eu imagino, eu vou acordar 6 horas da manhã pra tomar um café da manhã, pra tomar um banho, pra estar com o cabelo bom, vou sair tipo 1 hora antes. Eu prefiro chegar meia hora antes e ficar lá esperando do que chegar atrasado. Eu sou essa pessoa. Então entender isso também me fez entender que é lógico que uma experiência de maternidade, de gravidez, enfim, vai ser assustadora pra mim. Imagina, você não resolve nada, você não decide nada, você não decide se vai dar certo, quando vai dar certo, qual é o dia que você vai ficar grávida, qual é o dia que você vai ter essa criança, o sexo dessa criança, se a sua criança vai ter saúde, se a tua criança vai ter alguma questão, como é que vai ser isso, e se você tiver que, sabe, se teu trabalho vai ser ok em relação a isso, ou se você vai passar por um momento que você vai ser demitido, você não sabe. Então é assustador, assim, e foi muito assustador pra mim. Mas ao mesmo tempo me deu um certo conforto de entender o medo, que é o que eu falei de saber nomear, saber nomear as inseguranças, saber nomear os medos e ir a fundo disso, pra você ter clareza de, puta, é isso que eu tô com medo. Eu tô com medo de perder meus sonhos, eu tô com medo porque eu não controlo a situação, eu não sei como é que vai ser, eu sei exatamente tudo que eu tô abrindo mão e eu não sei o que eu vou ganhar e eu tenho medo disso. Então, isso me ajudou demais. E ao mesmo tempo, eu acho que eu entendi também que eu poderia criar um modelo de maternidade que fizesse mais sentido para mim. Por exemplo, eu não tinha referências de pessoas que levavam as crianças para viajar para tudo quanto é lugar. Sem ser, sei lá, uma férias no resort, eu tô falando de fazer um trekking na montanha. Ai, mas por que fazer um trekking na montanha? Porque eu e Prado a gente fazia isso, a gente já fazia isso antes do Noah. De levar para um lugar mais afastado, tipo, sei lá, uma viagem que a gente fez com o Noah. Cara, a gente foi pra China com o Noah. Super rolê da logística, chegar num lugar que a galera não fala inglês, que a gente não sabia mandarim. Então eu entendi que a gente poderia também criar a realidade que fizesse mais sentido pra gente, sabe? E assim, gente, de novo, acho que eu comecei o vídeo falando um pouco disso, né? Eu sei que isso vem de um lugar de privilégio de muitas coisas, de poder escolher, de poder, inclusive, fazer essa reflexão se eu tô pronto ou não. Eu sei que para muitas pessoas isso não é possível, para muitas pessoas, às vezes, você tem que ser resiliente, cara. Você tem que ser resiliente, você encontra forças e no amor do seu filho. Então eu entendo também, sabe? Eu acho que é importante entender esse privilégio mesmo, inclusive de entender que você tá pronta para ser mãe e dar certo, porque poderia não dar certo, né? Eu acho que a loucura da maternidade é isso, você, de novo, não controla nada. Mas foi um processo muito interessante, porque quando a gente fez 34 anos, né? Parecia tão distante, então fazia 10 anos que Prad e eu estávamos juntos, a gente retornou no tema. E aí? A gente vai querer ter filho, não vai querer ter filho? Porque a gente tinha lido que a partir dos 35 anos começa a cair, né, o número de óvulos da mulher. Eu não sabia realmente o que ia fazer, inclusive acho que
é uma pressão muito grande que a mulher sente, né? Porque se o homem quiser ser pai com, sei lá, 50 anos de idade, ele pode ser, né? E a mulher, a não ser que ela tenha congelado óvulos e tal, é difícil, cara, é difícil, é uma decisão muito difícil. E aí eu comecei meu processo terapêutico, quando eu fiz 34 anos, eu comecei a abordar esse lance, mas por que eu vou querer ser mãe? E foi muito importante essa pergunta pra mim, e eu demorei meses, assim. Mas por quê? Por que eu gostaria de ser mãe? Porque eu não conseguia chegar em uma resposta que fosse suficiente pra mim. Então, porque é esperado de mim? Mas eu preciso atender essa expectativa? Não preciso, né? Porque filho é a maior felicidade do mundo. Eu tinha um pouquinho de ranço e tenho ainda um pouco de ranço dessa frase. Porque eu acho que essa frase, ela é muito excludente. Existe essa palavra? Ela exclui ali. Maternidade não é pra todo mundo, gente. Não é fácil. Tem gente que não quer e tem muita clareza e é maravilhoso. E tem gente que quer e de repente não tá conseguindo. Então, eu acho que você colocar que o filho é a maior felicidade do mundo, a gente tem que tomar cuidado, até porque a expectativa que você está colocando no outro, para que o outro seja a sua felicidade, né? Então eu ficava muito ansiosa com essa frase, ela não era suficiente, até hoje ela não é, para mim não era um motivo, até porque eu acho que eu já sentia que eu tinha uma vida maravilhosa, eu já era muito feliz, de novo, partindo desse pressuposto aí do privilégio, de poder viajar, de estar bem na carreira, de estar realizando sonhos, estudando, viajando, fazendo coisas que eu sempre sonhei, visitando lugares incríveis, então eu ficava assim, tá, eu preciso entender isso, pra mim foi importante entender isso. Até que eu entendi que eu queria ser mãe, sim. E a resposta que veio pra mim foi, porque eu quero viver essa experiência. Eu tô pronta e eu quero viver a experiência de ser mãe. Eu quero viver a experiência de colocar balão, sabe? Uma criança acordar e eu ver o olhinho dele brilhando. Mas antes disso, eu queria viver a experiência de transformação do meu corpo. Eu queria viver a experiência do que é uma amamentação, do que é uma privação de sono, do que é ver o primeiro sorriso do meu filho, do que é ouvir ele falando mamãe pela primeira vez, de vê-lo conhecendo os avós, dele descobrindo o mundo, dele vendo uma flor e apontando para aquilo como se fosse a coisa mais linda do mundo, e às vezes a gente esquece e banaliza essas coisas. E a partir do momento que eu entendi que eu queria viver isso, eu parei também de depositar a expectativa no meu filho. Eu quero viver isso. E é engraçado porque a princípio parece um negócio egoísta, né? De nossa, mas é engraçado que é o contrário, porque como eu tenho essa expectativa, eu não tenho expectativas que ele vá atender isso pra mim, sabe? Mentira, né? A gente sempre tem expectativas, sim. Eu tenho expectativas, por exemplo, que ele seja um cara legal pro mundo. Acho que ser mãe de menino traz umas responsabilidades e eu sinto assim, cara, eu tenho uma missão de fazer com que esse menino seja um cara legal. Seja um cara legal, seja um cara honesto, seja um cara decente, seja um cara que honre os privilégios dele, que faça diferença no mundo. Então é isso, é uma loucura, sabe? Porque você não tem expectativa, mas daí você tem, enfim. E aí assim, passou um filme na minha cabeça essa semana, vendo o sorriso desse menino, recebendo todo o amor que ele recebeu, não só nosso, mas dos avós ligando, dos tios ligando, da professora, a gente chegar na creche e a diretora também já saber que é o aniversário dele, e tá na porta a fotinho dele, e vai ter bolo aqui, e nós fizemos uma festinha no parque com os amigos do jeito que ele quis. E cara, é um sentimento muito bonito você presenciar e testemunhar o crescimento de um outro ser que você ajudou a colocar no mundo, cara. É muito doido isso. Então, assim, de novo, eu acho que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu próprio sonho, cada um tem as suas questões, cada um sabe se ouviu esse chamado ou não, sabe?
Mas eu fiquei com vontade de trazer um pouco dessa minha experiência e desse meu processo, porque não era uma coisa muito clara para mim. E eu acho que eu tive certeza que eu queria ser mãe, sabe quando? Quando eu e o Pradip, a gente conversou e a gente falou, ok, acho que nós estamos preparados, nós queremos viver essa experiência, é por isso que a gente vai tentar ter um filho. E nós demoramos, gente, 4 meses para conseguir engravidar. Inclusive, indico o aplicativo que a gente usou. A gente usou um aplicativo chamado Flow, que fala exatamente a data que você tá fértil. E eu acho que eu tive certeza que eu estava preparada para ser mãe o primeiro mês que eu fiz o teste e vi que deu negativo. E eu vi que eu não ia ser mãe. E aí eu falei, cara, que é isso? Agora eu tô triste com... E aí me deu muita clareza de que, nossa, eu acho que eu tô pronta mesmo. Acho que eu quero mesmo, eu quero viver essa experiência, inclusive a experiência de tentar e viver isso. Ai, olha, tem sido uma experiência, assim, maluca e incrível e intensa, de doação e de amor e de descoberta. E é isso, eu só queria compartilhar isso porque, como eu disse pra vocês, eu acho que não venho trazer respostas não, mas se de repente esses questionamentos que eu tive, de repente eles podem fazer sentido pra você também, sabe? Pra você também fazer as suas próprias reflexões e tirar as suas próprias conclusões, porque, de novo, somos todos diferentes, né? O que encaixa pra gente não encaixa pra você, ou o que encaixa pra você também não encaixaria pra mim, e eu acho que naturalizar isso, que não existe uma resposta certa e não existe um caminho, né, específico aqui que todo mundo tem que seguir. Tá bem? Então tá bem, um beijo, até semana que vem, gente.